Momento de reflexão, meu amado e querido irmão. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com a sua vida. Eu me chamo Elizabeth, tenho muito prazer em falar com você. E hoje a pregação da palavra de Deus é para ensinar. E ela se encontra aqui na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, que diz assim: Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Meus amados e queridos, o apóstolo Paulo aqui estava ensinando aos Coríntios, mandou essa carta aqui, ensinando a eles sobre a ressurreição. Porque existiam grupos de religiosos, de pessoas que não acreditavam na ressurreição de mortos. Então eles diziam que Cristo não ressuscitou, Cristo morreu e não ressuscitou. E então o apóstolo Paulo faz aqui uma explicação, porque ele disse que se Cristo morreu e não ressuscitou, então a nossa crença, a nossa fé seria em vão. E aí ele diz aqui que se a nossa esperança fosse somente na vida aqui na terra, seríamos os mais infelizes dos homens. Porque a nossa esperança, nós desejamos as coisas, nós estamos neste mundo, vivemos, precisamos ter com que nos sustentar, precisamos trabalhar, sonhamos com coisas, mas o nosso principal objetivo, o nosso anseio maior, o nosso desejo maior tem que estar voltado para a vida eterna, para a vida com Cristo. Então ele vai explicando tudo até que quando chega lá no versículo 33, ele fala que as más conversações corrompem os bons costumes, porque eles estavam ensinando isso ao povo. E aí o povo estava assim, sabe, duvidoso, incrédulo. Uns acreditavam, mas assim, ainda duvidosos. Outros não acreditavam, diziam não haver ressurreição de mortos. Então eles estavam confusos ali. E o apóstolo Paulo, para convencê-los de que Cristo morreu, e ele fala de quantas vezes Cristo foi visto depois de ressurreto. Foi visto por Pedro, foi visto por Tiago, foi visto por todos os irmãos, foi visto várias vezes. E aí ele fala, e por fim foi visto por mim, que sou como um nascido fora de tempo. E ele diz que ele se sentia o menor de todos, nem poderia ser chamado, ele que não se considerava ser chamado de apóstolo, porque ele perseguiu a igreja de Deus, mas pela graça de Deus, Deus o levantou, por isso ele disse, pela graça de Deus eu sou o que sou. E Jesus Cristo apareceu para ele. Não foi uma visão, como às vezes muitos deles tinham uma visão, mas Jesus Cristo apareceu para Paulo e para Saulo, né?
e mostrou para ele por quê e qual era a missão dele, de pregar para os gentios. Então, meus amados, que nós não possamos ir pela conversa das pessoas. Às vezes não queremos passar tempo meditando na palavra de Deus, porque a Bíblia explica a própria Bíblia. E nós precisamos fazer pesquisas, precisamos ler, precisamos nos aprofundar. Eu digo para vocês, meus amados, que eu gostaria muito de poder ler bastante a palavra de Deus. Mas eu não posso, mas eu procuro me esforçar para saber um pouquinho mais. Eu sei que eu não sei nada, mas aqui o apóstolo Paulo está nos ensinando que nós temos que esperar em Jesus Cristo, porque ele morreu e ressuscitou. Que Deus o abençoe e até uma próxima vez, se o Senhor Deus nos permitir.